Livro dos Jubileus, capítulo 1, a revelação do Altíssimo a Moisés no Monte Sinai. E aconteceu que no primeiro ano do êxodo dos filhos de Acharal, Israel da terra do Egito, no terceiro mês, no 16º dia do mês, o Altíssimo falou com Moisés dizendo: Venha ao meu encontro no monte e eu te darei 2 tábuas de pedra da lei e dos mandamentos, as quais eu escrevi de modo que tu podes ensiná-los. Êxodo 24, 12. E Moisés subiu ao monte do Altíssimo, e o esplendor do Altíssimo repousou sobre o monte Sinai, e uma nuvem o cobriu por 6 dias. Êxodo 24, 15, 16. E ele chamou Moisés no 7º dia do meio da nuvem, e a aparência do esplendor do Altíssimo era como um fogo ardente no topo do monte. Êxodo 24, 17. E Moisés estava no monte 40 dias e 40 noites, e o Altíssimo ensinou a história passada e futura da divisão dos dias da lei e do testemunho. Êxodo 24, 18. E ele disse: Incline seu coração para cada palavra que eu digo a ti neste monte, e escreva-as no livro em ordem de modo que as gerações futuras possam ver como eu não as abandonei devido a toda a maldade que eles praticaram em desacordo com a aliança a qual eu estabeleci entre mim e ti Moisés hoje no monte Sinai para as suas gerações. E assim acontecerá que, quando todas estas coisas os atingirem, eles reconhecerão que eu sou mais justo que eles em todos os seus julgamentos e em todas as suas ações, e eles reconhecerão que eu tenho estado verdadeiramente com eles. E você escreva para si mesmo todas estas palavras que eu te digo hoje, porque eu conheço a rebeldia deles e sua teimosia pescoço rígido. Antes que eu os traga para a terra que eu jurei a vossos pais, a Abraão, e a Isaque e a Achar, Jacó, dizendo: Para sua descendência eu darei uma terra que mana leite e mel, e eles comerão e se saciarão. Porque eles esquecerão todos os meus mandamentos, tudo que eu os mandei, e eles seguirão o exemplo de gentios, e seguirão suas impurezas, e sua vergonha, e servirão aos deuses deles, e isso lhes será por ofensa, tribulação, aflição e armadilha. E eles se voltarão a deuses estranhos, a deuses que não os podem livrar de nenhuma tribulação. E esse testemunho deverá ser ouvido por um testemunho contra eles. E muitos perecerão e serão tomados cativos, e cairão nas mãos do inimigo, porque eles abandonaram minhas ordenanças e meus mandamentos, e os festivais da minha aliança, e meus shabatos, e meu local sagrado santuário que eu santifiquei para mim mesmo no meio da terra, o qual eu coloquei meu nome sobre o santuário, e o qual eu deveria habitar. E eles farão para eles mesmos lugares altos e bosques e imagens esculpidas, e eles adorarão cada um sua própria imagem esculpida de modo a se desviar, e eles sacrificarão seus filhos a demônios e a todos os trabalhos do erro de seus corações. E eu enviarei testemunhas a eles, para que eu possa testemunhar contra eles, mas eles não as ouvirão, e ainda matarão as testemunhas, e perseguirão aqueles que buscam obedecer à lei, e eles vão revogar e mudar tudo de modo a maquinar trabalhar maldade diante de meus olhos. Daniel 7:25. E eu esconderei minha face deles, e eu os entregarei nas mãos dos gentios como prisioneiros, e a rapina, e para serem devorados, e eu os removerei do meio da terra, e eu os espalharei por entre os gentios. Gênesis 49, 7. E eles esquecerão toda a minha lei e todos os meus mandamentos e todos os meus juízos, e irão se desviar das luas novas, shabatos, festas, jubileus e ordenações. E depois disso eles se tornarão para mim do meio dos gentios com todo o coração e com toda a sua alma e com toda a sua força, e eu juntá-los-ei do meio dos gentios, e eles me buscarão, então eu deverei ser achado por eles, quando eles me buscarem de todo o coração e de sua alma. E eu revelarei a eles paz abundante com justiça. Isaías 11:11, 12. E eu removerei deles a planta da retidão com todo o meu coração e com toda a minha alma, e eles serão para bênção e não para maldição, e eles deverão ser a cabeça e não a cauda. Deuteronômio 28, 13. E eu construirei meu santuário no meio deles, e habitarei com eles, e eu serei o Altíssimo deles e eles serão meu povo em verdade e justiça. E eu não os abandonarei nem os deixarei, porque eu sou o Altíssimo seu deles Criador. E Moisés prostrou-se com o rosto ao chão, orou e disse:
o Altíssimo meu Criador, não abandone seu povo e sua herança de modo que eles andem no erro de seus corações, e não os entregue nas mãos dos seus inimigos, os gentios, para que esses os governem e os façam pecar contra ti. Permita que tua misericórdia alcance teu povo, e crie neles um espírito justo, e não permita que o espírito de Beliar os governe para os acusar diante de ti, e desviá-los de todos os caminhos da justiça, de modo que eles pereçam diante de tua face. Mas eles são teu povo e tua herança, os quais tu tiraste, com grande poder, das mãos dos egípcios. Crie neles um coração limpo e um espírito santo e não permita que eles sejam enredados em seus pecados de agora até a eternidade. E o Altíssimo disse a Moisés: Eu conheço a obstinação deles e os seus pensamentos e sua teimosia e rigidez de pescoço. Eles não serão obedientes até que confessem seus próprios pecados e os pecados de seus pais. E depois disso eles se tornarão a mim em toda a justiça e com todo o coração e com toda a alma, e eu circuncidarei o prepúcio do coração deles e o prepúcio do coração de seus descendentes. Deuteronômio 36, Eu criarei neles um Espírito Santo e os purificarei de modo que eles não devem se afastar de mim daquele dia até a eternidade. E as almas deles se unirão a mim e aos meus mandamentos, e eles cumprirão os meus mandamentos, e eu serei o pai deles e eles serão meus filhos. E eles serão chamados filhos do Altíssimo vivo. E cada anjo e cada espírito deverá saber, sim, eles deverão saber que eles são meus filhos, e que eu sou o pai deles em retidão e justiça e que eu os amo. E tu escrevas para ti mesmo todas estas palavras que eu te declaro neste monte, da primeira até a última, que deve acontecer por todas as divisões dos dias na lei e no testemunho, nas semanas de anos e nos jubileus até a eternidade. Até eu descer e habitar com eles por toda a eternidade. Mandamento do Altíssimo para a gravação do livro da divisão. E ele disse ao anjo da presença luz: Escreva para Moisés do início da criação até a construção de meu santuário entre eles por toda a eternidade. E o Altíssimo aparecerá aos olhos de todos, e todos saberão que eu sou o Altíssimo de Acharal e o pai de todos os filhos de Achar, e rei do monte Sião por toda a eternidade. E Sião e Jerusalém serão santos. E o anjo da presença, o qual ia na frente do acampamento de Acharal, Israel, pegou as tábuas das divisões dos anos, do tempo da criação, da lei e do testemunho das semanas de anos e dos jubileus, de acordo com cada ano individualmente, de acordo com todo o número dos jubileus, do dia da nova criação, quando os céus e a terra devem ser renovados e toda a criação de acordo com os poderes do céu, e de acordo com toda a criação da terra, até o santuário do Altíssimo, que deve ser feito em Jerusalém no Monte Sião, e todas as luminárias serão renovadas para cura e para paz, para abençoar todos os eleitos de Acharal, e assim pois será daquele dia até a eternidade.